Bom dia, queridos e queridas da turma do primeiro ano. Tudo bom com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, dentro das suas devidas casas, né? Lavando bem as mãos e tudo mais. Nós vamos hoje dar início ao módulo 4, né? Semana passada nós falamos sobre a questão da estrutura geológica da Terra, de como que ela se forma, agentes externos e tudo mais. Nós vamos dar prosseguimento, ainda falando dessas características físicas da Terra, como que ela vai se comportando, qual o comportamento, né, do que a gente reconhece como estrutura mesmo, material da Terra. E aí, o que nós vamos debater hoje é sobre climatologia, né? Como é a distribuição do clima no mundo e quais são os fatores que a gente pode considerar quando a gente está falando de clima, beleza? Tá? Vamos lá. Nosso roteiro de aula ele tem a ver com a seguinte questão, né? Compreender os conceitos de clima, tempo, né? Existe uma diferença quando a gente fala de tempo, por exemplo, o tempo a gente está falando do agora, né? Por exemplo, vocês aí, de onde vocês estão fazendo a aula, como é que está o tempo? Em Vila Isabel, no Grajaú, né? Deixa eu ver aqui em Uaíba, onde eu moro. Então, assim, qual o tempo? Né? É o momento. Agora, o clima é quando ele já está determinado. Qual é o clima do Rio de Janeiro? A gente já conhece, né? Um clima tropical, com um determinado comportamento no verão, assim como no inverno. Beleza? Interação dos elementos e fatores do clima, né? Que é a ideia, assim, como é que se dá diferentes fatores, como é que eles se comportam ou seja no Rio de Janeiro, seja na Paraíba, seja em Manaus. Zonas climáticas e incidência solar, né? E no segundo momento da aula, nós vamos tecer comentários. Vai ser aqui na plataforma Plural, né? Via videoconferência. Podem ficar tranquilos, porque os exercícios já estão nessa aula, tá? E a correção também será por videoconferência. É um momento importante, gente, porque a gente vai poder aí colocar as nossas ideias. Eu coloquei também nessa aula uma questão de desafio, tá? Que é justamente para a gente pensar, assim, aquele pensamento que a gente vai colocando várias ideias à prova. Será que funciona desse jeito? Será que funciona daquela outra forma? Então, assim, quando eu coloco a questão de desafio, é para justamente vocês pensarem lentamente. Beleza? Então, vamos lá. Para o nosso slide aqui, nós temos justamente a ideia dos fatores e dos elementos, né? Nós temos aqui o clima e ele é formado por diferentes fatores que devem ser analisados. Porque o clima ele deve ser analisado integralmente, considerando as relações e os comportamentos mediante os variados fatores. Porque é aquilo, a gente pode falar, o clima tropical é um clima que tem temperatura elevada, né? No inverno, a gente tem um inverno mais chuvoso, certo? Mas se a gente colocar o elemento aquecimento global, a gente vai ter aí algumas diferenciações. Eu não sei se vocês lembram de uns anos para cá, a gente tem aí, eu lembro de uns 2, 3 anos, né, de invernos um pouco mais rigorosos. Ano passado nem tanto. Então, assim, o que a gente vive, o impacto da ação humana, ele é um elemento que é um divisor, né, quando a gente pensa no comportamento do clima. Então, é assim, por mais que o clima já esteja determinado, né, a gente precisa pensar que o clima ele vai se comportar também mediante esses grandes impactos. Impactos esses que estão a todo momento aí, né? Seja noticiado pela mídia, seja o que a gente vê aí numa escala mais local, né? Chuvas de verão, quais são os impactos que a gente vê recorrentemente. Mas, dando prosseguimento. Então, assim, nós temos aí a temperatura, pressão, ventos, umidade e chuva, né? E como é que eles se relacionam?
A temperatura ela vai se relacionar com a altitude. A altitude nada mais ela é uma distância, né? Porque vocês, para quem já foi para a região serrana de modo geral, a gente percebe aquela pressão no ouvido, é justamente o quê? É o ar que ele tá, assim, quanto maior a elevação, né, e a gente está subindo a serra, considerando que a gente está indo para Petrópolis, a gente está diminuindo essa pressão, né? Então, assim, o ar ele se torna mais leve, por isso a gente sente essa pressão, né? Em aviões a gente sente isso. A latitude, aí eu vou pedir para vocês visualizarem essa imagem ao lado dos meridianos dos paralelos, porque tem muito a ver com a latitude e a longitude. Para a latitude, a gente pensa aqui nessa ilustração do Equador, tá? Porque o Equador, ele vai ser a linha imaginária, tá? Que vai ser verificada em graus. E aí, para quem lembra, de 0 a 90 graus, norte de 0 a 90 graus sul. E nós temos aí a nossa latitude. Então, assim, a latitude, ela vai verificar o quê? A distribuição solar, tá? Então, assim, quanto mais próximo, se a gente está considerando o elemento, né, latitude, a gente vai assim. Por que eu dei uma chamada só o elemento latitude? Porque outros fatores podem contribuir, mas assim, considerando a latitude, a gente tem aí países mais quentes, quanto mais próximo à linha do Equador, tá? E aí se a gente vai ter um mapa mais à frente, a gente vai poder visualizar isso. E quanto mais ao norte, a gente tem aí países um pouco mais frios, tá? A longitude está relacionada ao meridiano de Greenwich, beleza? Tá? Então, aí a gente tem uma medida em graus diferenciada que sai de 0 a 180 graus, beleza? Então, assim, longitude tanto a oeste quanto a leste, tá? É bom a gente... E nessa terceira ilustração é um lembrete muito importante, porque quando a gente fala de distribuição solar, a gente acha que, por mais que a gente ressalte que a distribuição solar ela é realizada, ela é recebida aí pelo planeta Terra de modo diferenciado, a gente acaba esquecendo que há uma inclinação do planeta Terra, né? Ele não é ajustado como essa segunda ilustração. Isso aqui é muito mais num plano didático e a gente tem que lembrar dessa terceira ilustração, né? Que a incidência solar ela é recebida pelo planeta Terra de modo inclinado. Então, aí, alguns lugares receberão mais luz solar do que outros, tá? E agora, para a gente retornar a essa primeira ilustração aqui do clima, a gente falamos de temperatura, altitude, latitude, a continentalidade e maritimidade, elas vão influenciar, porque é o seguinte, a gente está pensando o quê? A gente está pensando quanto a gente, como a gente pode considerar o comportamento de um clima quando a gente está em pleno Oceano Atlântico, né? A gente vai considerar o quê? As correntes marítimas. No continente, né, a crosta terrestre, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar os ventos, a gente vai considerar a temperatura. Então, assim, acabam que outros fatores vão influenciando o próprio relevo, a vegetação, o comportamento das estações do ano. Então, assim, um exemplo. Quando a gente está indo lá em Cabo Frio, quem já tomou banho lá em Cabo Frio pode perceber o quê? Qual é a característica do mar? Águas geladas, né? Porque ali você tem uma concentração de correntes marítimas geladas. E aí vai trazer seres vivos dessas características, certo? Isso vai influenciar até nos ventos. Então, assim, a maritimidade e a continentalidade, elas vão se comportar dessa maneira, tá? Assim, é interessante a gente perceber que todos esses fatores eles estão integrados porque a gente consegue observar o quê? Variações. Dando prosseguimento, né, e falando de zonas climáticas e tudo mais, a gente percebe o quê? Nessa primeira ilustração, está dando a ideia do quê? De como é que, a partir da distribuição do Sol,
a distribuição solar, nós vamos ter aí a formação de zonas climáticas, né? Então, aí, nos polos, nós temos o Polo Sul, o Polo Norte e o Polo Sul, né? Que são características... Quais são as características dessas zonas? São mais frias, né? E aí, logo abaixo, nós temos a zona temperada, né? A zona temperada, ela tem o quê? Ela apresenta estações bem mais marcadas, bem mais definidas, beleza? E aí, mais assim, nessa região aqui, próxima à linha do Equador, nós temos aí uma distribuição um pouco mais focada do Sol. Percebam que o planeta Terra está no seu modo inclinado, e é esse modo que recebe a distribuição do Sol, que recebe a incidência solar, certo? E aí a gente começa a perceber. Agora, um ponto interessante é o seguinte: eu estou falando aqui para vocês que as características dessas zonas são, por exemplo, características da zona temperada, estações bem definidas. Mas se a gente hoje buscar aí algumas matérias sobre o verão europeu, qual o comportamento do verão europeu nos últimos anos? Né? Muito calor, e isso atinge principalmente a população. E aí, se a gente pega um país onde o desmatamento está grande, né? Aí você tem um alto índice de desmatamento, né? A cobertura vegetal desse país está indo embora, né? E os verões acabam o quê? Tendo um outro tipo de comportamento, tá? E isso aí já é uma deixa para vocês pesquisarem, por exemplo, os verões europeus. Nos Estados Unidos isso também está ocorrendo bastante, tá? Então, assim, acaba assim que a questão do aquecimento global acaba dando um desequilíbrio no que a gente conhece até então como clima. Tá? Nesse segundo momento, nessa segunda ilustração, nós tivemos o quê? O mapa do Brasil. Eu gosto muito de chamar a atenção de vocês para as escalas geográficas que nós estamos analisando. Tá? Nós saímos de uma escala global, né, que é reconhecer as zonas climáticas no mundo, e aí a gente está indo para uma zona mais local, que é o quê? O nosso país. Quais são os estados, por exemplo, aqui, que têm maior distribuição solar, né? Você vê aí que a grande parte desse território nordestino tem essa distribuição. E aí, analisando assim a energia solar enquanto recurso natural, quais são as atividades econômicas que são atreladas a esse tipo de recurso, né? Eu não sei se algum de vocês tem esse tipo de exemplo, mas hoje é comum aí você ter a substituição da energia elétrica por boa parte das redes, das moradias, pela energia eólica. Eólica não, também tem, mas é a energia solar. Ainda é um processo, uma mudança ainda que tem um custo elevado, aí gira em torno de 5 mil, mas o custo-benefício a longo prazo ele vale muito, né? Porque lá a conta de luz vai vir baixíssima, certo? Então, assim, a gente pode perceber como é que se dá essa distribuição, né? Percebam como que é o sul, né? E isso vai influenciar, a distribuição solar vai influenciar nessa formação do clima, tá? Mais à frente, eu quero que vocês relacionem esse mapa da irradiação solar com a distribuição climática no território brasileiro. Tranquilo? Tá? Então, assim, duas coisas importantes para vocês pensarem. A escala, né, que nós estamos atuando, global, local, global, zona climáticas, né, no mundo, e a local do território brasileiro. Dando prosseguimento, nós temos aqui a distribuição dos climas no território nacional, né? Nós temos aí na região norte, nós temos aí um clima equatorial, né? Vamos considerar que a linha do Equador está passando aqui bem ao norte mesmo da região norte, está bem aqui, né? Então, assim, é um tipo de clima que ele tem temperaturas elevadas, né? Uma umidade
elevada, né? Então, assim, você tem a precipitação, chuva, né? Você tem um acúmulo de precipitação alto. Então, assim, você vai ter uma chuva que é constante, que é diária, né? Então, assim, você tem a questão da abafado, né? Eu gosto de relacionar muito aquela sensação da estufa, né? Então, é esse tipo de clima que a gente vai ter, tá? Então, assim, abrange boa parte do país, englobando principalmente a região da floresta amazônica. E a questão da vegetação, porque a cobertura vegetal, ela absorve muito dessa umidade. Então, tem uma relação direta, cobertura vegetal com a formação das chuvas aí na região norte, tá? Juntamente com a temperatura. Então, assim, onde chove diariamente e faz muito calor. No clima tropical, nós temos aí 3 formas de pensar a manifestação do clima tropical. Tá? Então, aqui, vamos pensar pelas regiões. Bem ao litoral, aí, como eu sinalizei, tanto no Nordeste como parte aí do Sudeste, é uma pontinha do Sudeste, né, na verdade, nós temos aí um clima tropical que ele é muito oriental, está tropical nordeste oriental, né, que está a leste. Tá? Então, assim, a gente tem um clima tropical que está muito mais relacionado, que está muito mais, assim, tem muita influência do oceano, da maritimidade. Então, assim, muitos ventos, né? É quente, mas você tem aí uma brisa, a questão dos ventos ali influenciando. Então, assim, quem já foi ao Nordeste e sente um pouco essa diferença do Rio de Janeiro para o Nordeste. Então, assim, Rio Grande do Norte, né? Tem ventos muito fortes, né? Então, tanto que lá a produção não, mas assim, vários parques de energia eólica, né? Na Bahia também a gente tem esse tipo de recurso natural, que é a energia eólica. Então, assim, o litoral vai ter essa influência dos ventos, tá? Justamente também por conta da maritimidade. Já também pegando aí parte do Nordeste, nós temos aí o clima da zona equatorial, tropical de zona equatorial. Então, assim, a gente tem um tipo de clima tropical que tem aí altas temperaturas, tá? Chove, estações bem marcadas e com altas temperaturas. O que a gente pode considerar que não é tanto quanto a região norte é em relação à questão da cobertura vegetal, que é um pouco menor, tá? E aí, quanto ao clima, vamos lá, tropical Brasil Central, tá? Então, a gente tem aí que pega pega boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, tá? Então, a gente tem aí um tropical que tem as estações bem definidas, tá? Então, assim, está falando do continente mesmo, que o Centro-Oeste, Brasília, ele não está próximo ali, Minas Gerais não está próximo ao mar, então vai ter aí é um tropical continental mesmo, né? Então, assim, estações bem definidas, ou secas, ou chuvosas. Tranquilo? Dando prosseguimento ao clima temperado, certo? Que está mais ao sul, né? Então, o que a gente tem aí como característica? É a região mais fria, tem uma influência lá do Polo Sul, certo? Então, assim, no inverno pode atingir temperaturas bem inferiores a 0 grau, tem aí como manifestação a neve, né? Muita chuva e muito frio. Então, a gente tem aí essa influência do clima temperado na região sul brasileira. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Essa parte aqui é a questão da análise do climograma. É uma das ferramentas que a gente tem para analisar esse comportamento. Eu acho importante a gente bater na tecla sobre o climograma, de vocês saberem ler um climograma, não só porque a gente vai encontrar isso em variados exames, vestibulares, concursos, mas porque é interessante, porque ele é um tipo de
técnica que é muito divulgado, por exemplo, quando a gente está assistindo um jornal e vai falar sobre o clima. É uma leitura interessante, tá? Então, aqui, como que a gente pode observar e como é que a gente analisa um climograma? Então, aqui, essa curva em vermelho, ela vai indicar a temperatura, né? Então, a gente tem um gráfico, né? Abaixo nós temos aí os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, assim, aqui nesses meses a gente tem que considerar quando é inverno, quando é verão, primavera, né? Toledo, que é o lugar que está se verificando aí o climograma, tá? Essas barras em azul significam a pluviosidade, né, a quantidade de chuva. Então, assim, você tem um comportamento aí de maior quantidade de chuva, menor quantidade de chuva. Por exemplo, nos meses de junho e julho, você tem aí uma baixa de chuva, tá? Então, assim, qual tipo de estação apresenta essa característica, tá? Então, aí, aqui nas barras laterais, nós temos a amplitude térmica, certo? Nós temos aqui também, vamos lá, menor temperatura, bom, é isso. Aí, aqui, no slide seguinte, nós temos os climogramas brasileiros, né? Então, assim, a gente tem aí o comportamento, por exemplo, do clima em Belém, né? Então, assim, você percebe que as estações são mais... É um estado que, se vocês perceberem nos demais, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, é o que mais tem chuva. Por quê? Tá naquela zona climática equatorial, onde as chuvas elas são constantes. Você vê uma baixa dela lá para setembro, outubro, mas você percebe que há uma constância, né, nessas chuvas. Então, assim como Salvador, né, que fevereiro, março, ali, quando está o outono, você já tem o quê? Uma quantidade maior de chuvas. O Rio de Janeiro, e percebam que, assim, as demais capitais, o comportamento das temperaturas dela. Voltando a Belém. Belém, ela mantém uma constância de temperatura, né? Então, assim, quente, passa todas as estações, mas ela mantém uma temperatura aí equilibrada em termos de temperatura, tá? Salvador, ela vai dar uma oscilada. Rio de Janeiro, ela vai oscilar principalmente, assim, levemente no inverno, né? Ali, outono, inverno. São Paulo, ela consegue... Aí vocês vão perceber a posição do país. Do país, não, do estado. Como é que a temperatura em São Paulo e no inverno ela cai um pouco mais, ela é mais acentuada. Percebam aí essa baixa. Em Brasília, né? Você vê que essa Brasília ela tem no verão você tem aí uma estação bem definida em termos de temperatura, né? Mas a chuva é um inverno seco, tá? Com relação aos tipos de chuva, orográfica, né, aquela de relevo, por exemplo, como eu citei o exemplo do Rio Grande do Norte, ter muitos ventos e tudo mais, a gente pode relacionar o Rio de Janeiro pela questão da forte presença de relevos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, alguns lugares você tem aí muito vento, né? Em outros você, assim, a questão do relevo acaba, assim, da quantidade de relevo, acaba formando uma ilha de calor, beleza? Então, assim, um exemplo de ilha de calor que a gente tem é em Bangu, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito quente em épocas, assim, como o verão, né? Testa a nossa humanidade. Chuva frontal, chuva de convecção. Então, assim, chuvas de verão, né? Aquela chuva forte e num curto tempo, mas, assim, a quantidade é absurda. E isso é uma coisa que a gente viveu há pouquíssimo tempo, tá? Então, assim, para vocês verem esses tipos de chuva, eu vou pedir para vocês consultarem a página 396. Vamos lá. Dando mais um prosseguimento ao nosso desafio, né?
a partir dessa explanação, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: como pode ser analisado a ação humana diante de eventos como aquecimento global, mudanças climáticas e outros tipos de impactos globais, né? Então, assim, a sociedade como um todo, ela vive da mesma forma, ela impacta da mesma forma, né? Então, assim, quem impacta... A gente pode fazer essa diferenciação em grupos que impactam mais, em grupos em que impactam menos, né? Alguém sofre com o aquecimento global? Quem sofre com o aquecimento global? São desafios que a gente tem que pensar, tá? Levem essa questão como para a gente pensar lentamente, né? Rememorem aí, é o momento da gente buscar na internet, a gente está aí com o nosso suporte técnico a toda, então, assim, é para vocês analisarem, beleza? Então, assim, nos nossos comentários na videoconferência vai ser esse momento, tranquilo? Vamos lá. Com relação à prática de exercícios, eu vou sugerir aqui, em 3 sessões, praticando aprendizado, questões 3 e 5, desenvolvendo habilidades, questões 1, 2, 4, 6 e aprofundando conhecimentos 6 e 10. Tá? Na questão 10, a gente tem aí o apoio, o texto apoio, na página 411. Bom, queridos, gostaria de dizer o seguinte, todo o suporte eu vou estar com vocês via videoconferência, tá ótimo? E vamos lá, tá? Vamos pegar nossa apostila, vamos rememorar, tá? Joguem todas as suas dúvidas aqui na videoconferência que nós vamos fazer juntos. Ótimo? Vai ter o tempo para vocês fazerem os exercícios, mas vamos que vamos. Um beijo, um forte abraço e é isso. Tchau, tchau.